Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Estamos começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima, aqui do Educandário Universo Infantil para a turma do sétimo ano. Pois é, pessoal, depois dessa semana aí de prova, dessa semana de correção, a gente agora vai continuar com os conteúdos, lembrando que é o caderno número 2, certo? No livro número 2 da segunda unidade de matemática, certo? Pessoal, eu pulei alguns conteúdos porque alguns conteúdos que estão aqui para trás, já vamos abrir aqui na página 20, viu, pessoal? Do livro 2, certo? Página 20, livro 2, que é o capítulo 2 do segundo livro, ok? Eu pulei alguns conteúdos, pessoal, porque é os conteúdos que vocês já viram anteriormente e você já tem uma noção mais ou menos do que é, ok? Então vamos aqui para o que realmente interessa, certo? Como vocês já estão vendo aqui, ó, o nome agora é porcentagem e a gente vai ver, certo, os conteúdos sobre porcentagem. Mas e o que é porcentagem, né? Então, pessoal, geralmente a gente trabalha com porcentagem no nosso dia a dia, seja, por exemplo, no celular da gente, quando a gente analisa nos smartphones, né? Ele indica a porcentagem da bateria, por exemplo, né? Ou quando você vai numa loja, você vê lá naquela loja, não sei quantos por cento de desconto, né? Ou, por exemplo, você está na internet, aí você quer comprar algum produto e lá oferece 30% de desconto, né? Mas o que é que significa esse porcento, né? O que é a porcentagem? Então, pessoal, tem algumas situações e problemas aqui, mas eu vou somente aqui para essa parte de baixo aqui, significando o que é a porcentagem, certo? Então, primeiro, pessoal, nós vamos relacionar a porcentagem com situações do nosso dia a dia, para depois eu explicar para vocês o que de fato é porcentagem, certo? Então, vamos analisar aqui o seguinte, ó. Você já aprendeu que a razão entre dois números representa uma comparação entre eles. Ou seja, lá em fração, né? Eu disse a vocês que quando a gente fosse comparar dois números por meio de uma razão, né? A razão nada mais é que uma comparação por meio de uma divisão, certo? Então é basicamente isso que a gente vai utilizar na porcentagem, né? Uma das formas mais usadas em situações de comparação é a porcentagem. Ou seja, nós vamos trazer o conteúdo de razão para cá, né? Mas lembrando, professor, o que é razão? Repetindo, razão é uma comparação entre duas grandezas ou dois valores, certo? Por meio de uma divisão, certo? Então, pessoal, nós vamos atrelar aquele conteúdo para cá, certo? Por exemplo, aqui, ó, nessa imagem, vocês estão vendo aqui que tem 5 crianças, né? 5 estudantes, certo? Sendo 3 meninos e 2 meninas, ok? Se a gente fosse trazer aqui, certo? Se a gente fosse trazer para cá o conteúdo de razão, né? Se a gente analisasse aqui, qual é a razão entre o número de meninas e o total de estudantes, né? Então a gente analisa o seguinte: quem é o número de meninas? O número de meninas é 2. Então eu tenho, vou escrever aqui do lado, ó. Eu tenho duas meninas, certo? E qual é o total de estudante? O total de estudante é 5. Então perceba aqui, ó, que eu tenho uma comparação, duas de 5 estudantes, 2 em cada 5 estudantes aqui é meninas, né? Então, pessoal, então perceba que a gente está comparando as meninas em relação ao total de alunos, ok? Mas se a gente fosse analisar, e como é que seria isso aqui na forma de porcentagem? As meninas, né? Qual é a porcentagem de meninas no grupo aqui? Então, como é que a gente escreveria a porcentagem de meninas no grupo? Então, o que é que a gente faz, pessoal? Aqui ele pede para transformar numa fração equivalente de denominador 100. A gente não vai fazer isso, certo? O que é que a gente faz? Pessoal, a porcentagem, na verdade, a fração, né? Toda fração, ela pode ser representada por duas situações, três situações no caso,
certo? Se a gente analisar, toda fração ela é um número racional, como foi dito anteriormente, né? Todo número racional ele pode ser representado de três formas, certo? Quais são elas? A fração, o número decimal e a porcentagem, certo? Então, se aqui já está em fração, então eu posso transformar essa fração em porcentagem, certo? De que forma? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente pode transformar a fração em número decimal e do número decimal a gente transforma em porcentagem, certo? E como é que faz isso, professor? Bom, a gente faz da seguinte forma. A gente vai dividir 2 para 5, certo? Dividindo 2 para 5, eu tenho 0,4, ok? Se a gente dividir 2 dividido para 5, 0,4. Agora, se eu pegar esse 0,4 e multiplicar por 100, eu vou ter 40, certo? Mas aí, quando eu multiplico por 100, eu vou ter a porcentagem, certo? 40%. Ou seja, o número de meninos aqui equivale a 40%. Então, vamos lá. Como é que eu transformei essa fração em porcentagem? Preste atenção, pessoal. Para você transformar qualquer fração em porcentagem, você pode fazer dessa seguinte forma. Você divide o numerador pelo denominador, certo? Ó, dividindo esse por esse, a gente transformou em número decimal, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é transformar em número decimal, certo? Então, transformando em número decimal, a fração em número decimal, a gente vai pegar esse número decimal e multiplicar por 100, que a gente encontra a porcentagem. Então, é só isso, pessoal, para transformar em porcentagem, ok? Então, o que é porcentagem? Porcentagem, pessoal, nada mais é que também uma comparação. Só que, a porcentagem nada mais é que uma fração com denominador 100, ok? Ao invés de a gente comparar, por exemplo, aqui, ó, não é 2 em cada 5? Para uma porcentagem, nada mais é que uma comparação, só que o denominador aqui, ele seria 100, certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Porcentagem é uma comparação de frações com denominadores igual a 100, certo? Então, pessoal, então é isso. Para transformar fração em porcentagem, a gente faz isso aqui, ok? Então, vamos abrir agora na página 21 para ver o que é que diz aqui, certo? Então, pessoal, aqui diz assim, ó. Uma porcentagem, logo aqui em cima, ó. Uma porcentagem pode ser expressa na forma de taxa percentual, de fração ou de número decimal. Então, preste atenção, pessoal. Quando a questão diz assim, taxa percentual, certo? A taxa percentual é na forma de porcentagem normal, certo? A gente pode transformar presta atenção, a gente pode transformar qualquer porcentagem em fração, certo? E da mesma forma eu posso transformar qualquer situação aí, percentual, eu posso transformar em número decimal. Aqui tem alguns exemplos, ó, pessoal. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Veja mais alguns exemplos de como podemos transformar uma taxa percentual em forma fracionária, certo? Então, o que é que acontece aí para a gente transformar uma porcentagem em fração? A gente só faz o seguinte, ó. Aqui tem um exemplo. Aqui tem 3 exemplos. Então, eu vou pegar todos os 3, ok? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, que está na letra A aí, certo? Exemplo da letra A é 12%, ok? Então, deixa eu ampliar aqui que é para vocês poderem ver. Então, vamos lá. Como é que eu transformo 12% em fração? É simples, pessoal. Para transformar 12% em fração, eu faço assim, ó. Eu pego 12 e coloco sobre 100. Ah, professor, vai ser sempre sobre 100? Sim, vai ser sempre sobre 100. Ok? Aí preste atenção. Ah, mas a questão está pedindo em forma irredutível. Aí a gente vai fazer a redução aqui. Como é que a gente simplifica essa fração?
Primeira coisa, eu sei que eu posso dividir aqui por 2, né? Se eu dividir por 2, eu posso dividir por 2 e eu posso também dividir logo por 4 para ser mais direto, certo? Quem quiser ir simplificando devagarzinho, pode ir simplificando, ou quem quiser simplificar de forma mais rápida, pode simplificar. Então, se eu simplificar aqui de forma mais rápida, vou simplificar logo por 4. 12 dividido por 4 dá 3, certo? 100 dividido por 4 dá 25, ok? Então, presta atenção. A porcentagem na forma de fração é essa, certo? Porcentagem na forma de fração é essa. Agora, essa porcentagem na forma de fração irredutível é essa, certo? Se pedir em forma irredutível, você primeiro faz isso e depois simplifica para chegar aqui, ok? Aí eu vou aproveitar e vou fazer logo o seguinte. E se ela pedisse para transformar a porcentagem, certo? A porcentagem em número decimal. Eu poderia fazer o seguinte. Para transformar a porcentagem em número decimal, primeiro você faz assim, ó. Você transforma ela na fração, ok? Então, transformei aqui na fração. E para transformar na forma de número decimal, eu vou dividir 12 por 100, que é igual a 0,12. Então, perceba, ó, aqui eu tenho porcentagem, que eu posso escrever na forma de fração, e essa fração ela pode ser irredutível, ou eu posso escrever também essa porcentagem na forma de número decimal, certo? Então, é esses passos que vocês podem seguir, ok? Se a questão pedir, transforme a porcentagem em fração. Ela disse assim, transforma a porcentagem em fração. Aí, se você quiser deixar nessa forma aqui, ó, pode deixar, certo? Agora, se ela disser assim, transforme essa porcentagem em uma fração irredutível. Aí vocês vão ter que fazer esse passo aqui, certo? Se por acaso a questão disser assim, transforme essa fração em um número decimal. Aí vocês fazem assim, ó. Transforma em fração e depois divide de cima pelo de baixo e transforma aqui em número decimal, ok? Aí vamos para outro exemplo, só para a gente amarrar aqui a ideia. Eu tenho aqui, ó, 6,5%. Então, como é que eu faço para transformar isso aqui em fração, certo? Bom, transformar em fração eu posso deixar assim, ó. 6,5 sobre 100. Ah, professor, mas isso aqui é um número decimal, né? Eu posso deixar o número decimal aqui? Pessoal, não existe regra dizendo que não poderia, certo? Não existe regra dizendo que não pode. Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas se não, o que é que você pode fazer aqui? Se você não quiser deixar esse número decimal em cima, o que é que você pode fazer? Até para a questão da simplificação, né, da fração irredutível. Você pode fazer o seguinte, ó. Pessoal, 6,5 em fração. Como é que eu escrevo 6,5 em fração? Então, vamos olhar somente para o 6,5. Lembrando, para a gente transformar 6,5 em fração, eu repito o número sem a vírgula, certo? Coloco 1 embaixo. É isso? A gente olha quantos números tem após a vírgula. Aqui tem um número, então vem um zero para cá. Perceba que aqui, ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quanto é 100 vezes 10? 100 vezes 10 dá 1000. Então, essa é a fração sem o número decimal em cima, ok? Então, repetindo, o que foi que eu fiz aqui? Eu copiei o número sem a vírgula e coloquei um 1 embaixo. Aí, primeiro eu olho. Quantas casas tem aqui após a vírgula? Tem uma casa, então eu coloco um zero. Aí, no caso, eu tenho 10. Aí, eu pego 10, multiplico por 100 e eu tenho 1000. Essa é a fração normal, ok? A fração sem ser irredutível. Agora, se a questão pedir assim, transforme numa fração irredutível, aí eu venho aqui e simplifico, certo?
Como ele aqui em cima termina em 5 e aqui embaixo termina em 0, então eu posso simplificar por 5, ok? Simplificando por 5, eu tenho uma fração 13 sobre 200, certo? Essa é a fração. Ah, professor, e como é que seria em número decimal? Bom, em número decimal, certo? Em número decimal, é só eu dividir aqui, ó. Por exemplo, eu não encontrei aqui 6,5 por 100, eu divido 6,5 dividido por 100. Ou eu posso pegar aqui, ó, 65 e dividir por 1000. Tanto faz. Ou 13 por 200, vai dar no mesmo. Então, o que é que eu faço? Se eu dividir aqui, eu vou ter 0,065, certo? Essa é a forma decimal, ok? Aí vamos agora ao seguinte. Vamos transformar agora número decimal em porcentagem, para a gente entender como é. Tem outro exemplo aí, pessoal, que é com 0,12, mas vocês vão seguir a mesma ideia desse aqui, ok? Mas eu vou pular, nós vamos agora para o exemplo embaixo, onde tem o seguinte, é o exemplo A. Tem assim, ó, 0,23, ele pede para transformar em porcentagem esse valor decimal aqui. Como é que a gente transforma 0,23 em porcentagem? Para transformar em porcentagem é simples, ó. Você vai pegar esse valor e multiplicar por 100. Só isso. Só que tem uma questão no exercício que vocês vão fazer, que ele pede para transformar em fração e depois pede para fazer a porcentagem. Então, eu vou seguir mais ou menos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ele pede para transformar em fração e depois ele pede para transformar em fração, ou ele pede de forma fracionária irredutível e depois na forma de percentagem. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro, transforma na forma de fração, ok? Então, como é que transforma isso aqui na forma de fração? Recopia o número sem a vírgula. Então, se eu retirar a vírgula aqui, só vai ficar 23, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou copiar o número sem a vírgula, então vai ficar o 23, ok? E embaixo, eu vou colocar o 1, certo? Repetindo, copio o número sem a vírgula e embaixo eu coloco 1. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Quantos números tem após a vírgula aqui? Após a vírgula, eu tenho 1, 2. Então, eu coloco 2 zeros aqui, ok? Então, isso aqui está na forma de fração, certo? Eu posso reduzir essa fração? Não, porque 23 é um número primo. Então, essa é a forma irredutível e essa é a forma de fração, ok? Fração normal. Aí, vamos lá. O próximo é assim, ó. É a letra B. A letra B é 1,5, ok? Então, a gente vai transformar na fração, certo? A gente vai fazer assim, ó. Ah, e outra coisa. Ele pede para também transformar em porcentagem. Então, para transformar em porcentagem, o que é que eu faço? Ó, se você pega o número decimal, certo? Então, eu tenho 0,23 e vou multiplicar, só. 0,23 vou multiplicar por 100. Professor, é sempre por 100? Sim, porque o nome não é porcentagem, então vou multiplicar por 100. Então, perceba que se eu multiplicar 0,23 por 100, eu tenho 23%. Ok? Se eu multiplicar 0,23 por 100, eu tenho 23%. Outra coisa interessante, se você perceber que a fração está sendo sobre 100, ó, aqui não tem 23 sobre 100, para transformar isso aqui em porcentagem é a coisa mais fácil do mundo. Você só vai pegar o número de cima e colocar o símbolo da porcentagem. Por quê? Porque ele já está por 100. Tá vendo que aqui embaixo está sobre 100? Então, você só vai pegar o número de cima e colocar a porcentagem. Professor, é toda vez que aparece o 100 embaixo? Sim. Toda vez que aparecer o 100 embaixo, na fração, para você transformar em porcentagem, é só pegar o número de cima e colocar o símbolo do porcento. Só. Só isso. Ok? Mas vamos aqui, ó. Vamos transformar 1,5 em fração. Para transformar 1,5 em fração,
eu tenho aqui, pessoal, eu repito o número sem a vírgula, certo? E coloco um 1 embaixo, ok? Agora perceba aqui, ó, perceba que eu tenho uma casa após a vírgula, então vai vir um 0. Ah, professor, mas como é que seria para transformar em uma fração por 100, né? Para transformar em uma fração por 100, eu pego o seguinte, eu faço o seguinte, ó, quanto é 100 dividido para 10? 100 dividido para 10 é 10, então vou multiplicar o número de cima por 10 e o de baixo por 10. Simples. Mas a questão não vai pedir isso, certo? A questão só vai pedir, deixa eu só até analisar aqui a questão. A questão não pede para transformar em fração por 100, só pede para transformar em fração irredutível. Então, a gente vai reduzir aqui, ok? Transformando na fração irredutível, eu vou dividir isso aqui por 5, ok? Simplificar por 5. Então, se eu dividir esse por 5, 15 por 5, eu tenho 3. E aqui embaixo eu vou ter 2. Então, essa é a forma irredutível, ok? Esse número decimal na forma de fração irredutível. E como é que seria na forma de porcentagem? Na forma de porcentagem, eu pego 1,5 e multiplico por 100. 1,5 multiplicado por 100 é igual a 150. Aí a gente coloca a porcentagem. Ok? Então é isso, pessoal. Vai ser transformado aqui, ó, do número decimal para porcentagem. Só é multiplicar por 100. É sempre por 100? É. Para transformar qualquer número em porcentagem, qualquer número decimal em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Só isso, ok? Não tem mais nada, complexo nisso aí. Aí tem umas situaçõezinhas aqui que explica para você fazer de forma mais rápida esse cálculo de número decimal para porcentagem. Tem dizendo aqui que, por exemplo, você vai andar, aqui tem dois exemplos, né? Por exemplo, 0,05. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Só fazer o seguinte. Eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Ó, 1, 2. Então, perceba que a vírgula vai ficar bem aqui, certo? Então, seria 5,0% ou 5%. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, tem um número 0,143. Para transformar isso aqui em porcentagem, anda 2 casas para a direita, então a vírgula viria para cá. E aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um pulo do gato que chama, certo? É um macete aí para você pular algumas etapas. Mas, na prática, se você pegar qualquer número decimal e multiplicar por 100, você já tem aí a porcentagem, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, pessoal, é só basicamente isso, ok? Aí, por exemplo, na primeira questão tem assim. Eu vou só passar aqui um exemplo. Na primeira questão ele pede assim, ó. Pedro tem uma coleção de miniaturas de carros, das quais 3 são brancas. Indique na forma fracionária a razão entre o número de miniaturas brancas e o total de miniaturas da coleção de Pedro. Aí você só faz assim, ó. Você pega e conta. Quantas miniaturas são brancas? São 3. Ao todo são quantas? 20. Pronto. Essa já é a resposta da letra A. Aí ele pede, qual é a porcentagem de miniaturas brancas na coleção de Pedro? Para transformar a fração em porcentagem, a gente faz o quê? Divide o de cima pelo de baixo, certo? Você vai dividir esse por esse. Aí você vai encontrar um número decimal. Esse número decimal você multiplica por 100, que encontra a porcentagem, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Então, qual vai ser a atividade de vocês? A atividade de vocês, pessoal, vai estar na página 22 e 23, certo? Página 22 e 23, questão 1, 2 e 4, certo? Repetindo, a atividade dessa semana está na página 22 e 23, questões
1, 2 e 4. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Até uma próxima aula. E valeu!